Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje eu vou mostrar os maiores segredos sobre o cultivo de orquídeas. Fica comigo até o final porque as últimas dicas são as mais importantes, hein? Então fica comigo, vamos pro vídeo. Fala galera, aqui é o Daniel, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Plantas em Casa. E no vídeo de hoje, como eu já falei, eu vou mostrar os segredos que vão facilitar a sua vida na hora de cuidar das suas orquídeas. Quem aqui já ganhou uma orquídea de alguém e pouco tempo depois ela morreu e você ficou super triste? Se você sonha um dia ter uma casa com muitas orquídeas bonitas, floridas, preste muita atenção porque essas dicas, esses segredos vão facilitar e muito a sua vida na hora de cuidar das suas orquídeas. Então, se liga aí, chega de enrolação e vamos com tudo. O primeiro ponto é a rega. Descobrir quando regar as suas orquídeas talvez seja uma das coisas mais importantes que você precisa saber na hora de cultivar suas orquídeas. Se você regar pouco ou se você regar muito, a sua orquídea pode adquirir algumas doenças e até, em alguns casos, morrer. Então é super importante a gente saber a quantidade certa que a gente vai colocar de água na planta. E aí, para esse primeiro segredo, eu vou te mostrar 3 modos para você regar suas orquídeas. Um modo difícil, outro modo fácil e outro modo super fácil, beleza? Primeiro modo, que é o difícil, só que é simples também. A única coisa que você vai precisar mais elaborada é uma balança. Você pega essa balança e pega seu vaso com orquídea seca, orquídea que você não aguou. Então você vai pegar e vai pesar essa orquídea no vaso, tudo bem bonitinho, do jeito que você vai deixar ela. Você vai pesar ela numa balança e vai anotar aquele peso seco dela. E aí logo em seguida você pode tirar da balança e aguar a sua orquídea normalmente. E de tempos em tempos você vai pesando essa orquídea até notar que o peso da orquídea voltou a ser o mesmo peso dela seca. Então você vai saber que a orquídea já está na hora certa de regar. Essa é uma dica infalível, é um pouco difícil porque você vai precisar ter uma balança, só que ela é super eficiente. O segundo modo é o teste do dedinho. É aquele teste super famoso que eu vou colocar aqui no card, o vídeo que eu também falo sobre esse teste do dedinho, que eu falo um pouco mais detalhado. Só que é super simples. Você vai pegar a planta, a sua orquídea, e vai colocar o dedo no substrato, no vaso dela, e vai ver se ela vai estar úmida ou não. E aí você vai fazendo esse teste para também se familiarizando com a quantidade de água, e vai chegar a um ponto que você vai estar craque, e só em colocar o dedo você já vai saber se a planta vai estar com sede ou não. Então o teste do dedinho também é uma medida infalível. E o último modo é o teste do lápis, que é semelhante ao teste do dedinho e também tão fácil quanto. Você vai pegar um lápis e vai apontar esse lápis. E aí você vai colocar o lápis no substrato. Depois que você retirar esse lápis e ver se a casquinha mudar de cor, vai indicar que o solo está úmido, então não precisa aguar. Quando você notar que a casquinha não mudou de cor, então está na hora sim de aguar. É uma dica super simples. Mas isso serve só para as orquídeas em vaso. Antes de passar para o segundo ponto, eu vou deixar aqui na descrição um e-book super completo sobre os cultivos das orquídeas. Se você tiver esse e-book, eu tenho certeza que o seu cultivo de orquídea vai ser elevado para um outro nível. Então, clica aqui no link da descrição e acessa gratuitamente esse e-book, que você vai ter muito material para estudar, para se inteirar sobre tudo do cultivo das orquídeas. O segundo ponto é a poda. Existem vários motivos para se podar ou cortar a sua planta, a sua orquídea, sendo até muito provável que você vai ter que fazer isso em algum momento durante a vida dessa planta. Ela pode ficar doente, você ter que cortar a folha, você pode querer cortar a arte floral para estimular uma próxima floração, ou apenas retirar as raízes mortas durante o replantio. Enfim, são inúmeros momentos que você pode precisar da poda
e é super importante você saber dessas dicas. A primeira coisa a se fazer é você definir a sua tesoura que você vai utilizar para a poda. Muita gente utiliza a tesoura normal, só que isso pode causar alguns danos na planta. Às vezes, quando você corta com a tesoura normal, a planta pode ter dificuldade na hora de cicatrizar aquela ferida, aquele corte. Então, nós sempre vamos recomendar a tesoura de poda, a tesoura específica para isso, e que ela vai causar o mínimo de dano para a planta, facilitando até a sua cicatrização. E aí, o último ponto, depois que você podar a sua orquídea, seja na folha, seja na haste floral, é super importante você passar ou extrato de própolis ou canela em pó. Os dois vão ajudar a proteger aquela planta naquela área que ela vai estar desprotegida, vai estar aberta para o ambiente, e o extrato de própolis ou a canela em pó vão servir como esses agentes protetores para impedir alguma contaminação na orquídea. Terceiro ponto é a iluminação. E preste muita atenção, porque a iluminação é o fator mais importante quando a gente quer falar de floração. Apesar das orquídeas serem plantas de sombra, elas gostam muito de iluminação. Não só direto, mas um ambiente muito iluminado. E se você colocar a sua orquídea em um local com pouca luz, a sua orquídea pode não ter energia suficiente para florescer. Então você precisa colocar num local bem iluminado para que a sua orquídea tenha sim energia suficiente para florescer. Mas lembre-se que o equilíbrio é a palavra-chave. Luz demais também pode ser prejudicial para a orquídea. E aí, como eu já falei, no e-book gratuito que você pode acessar aqui, vão ter algumas informações adicionais no sentido de como identificar quando a planta está com excesso de iluminação ou quando a planta está com falta de iluminação. Então, acesse o link aqui na descrição e confere esse e-book incrível. Estamos chegando agora a um nível um pouco mais alto, estamos na quarta dica, então preste muita atenção, hein? A quarta dica é o saber onde você vai plantar a sua orquídea. Saber onde plantar a sua orquídea é essencial para um bom cultivo delas. Se você colocar em um local errado, você pode literalmente matar a sua orquídea. Então preste muita atenção no local onde você vai colocar. É como se você estivesse colocando um peixe fora d'água e a sua planta não vai sobreviver durante muito tempo, que nem o peixe, né? E aí você precisa saber que existem orquídeas terrestres e epífitas. Ah, Daniel, que palavra difícil, epífitas. Calma, gente. As terrestres é simples da gente dizer. São as plantas que são plantadas como a maioria das outras plantas. Então as orquídeas epífitas são as mais famosas, correspondem à maior parte esmagadora das orquídeas. Então nas orquídeas terrestres você vai plantar em vasos, você vai plantar no chão. Então basicamente são esses dois tipos, dois locais onde você vai plantar as orquídeas terrestres. Já as orquídeas epífitas, você precisa se atentar que elas também vão vir em vasos, só que as raízes delas não vão estar enterradas no solo. Isso é um ponto muito importante, porque as orquídeas epífitas, elas não gostam de ficar enterradas no solo. Já a natureza delas, o habitat natural delas, é em cima das árvores, sem nenhum solo. Então as raízes ficam em constante contato com o ar. Então muitas vezes elas são cultivadas penduradas ou então são cultivadas em vasos, só que em vasos especiais, próprios para deixar as raízes livres lá dentro, com muito espaço, com muito ar. Tá gostando das dicas, gente? Então ó, não se esquece de curtir, se inscrever no nosso canal, apertar o sininho, comentar aqui embaixo se você está gostando desses vídeos. Eu vou estar sempre colocando dicas sobre cultivo de plantas em casa, cultivo de orquídeas, tecnologias para cultivar em casa. Enfim, aproveite ao máximo esse canal. Eu fico muito feliz e agradecido por cada curtida que você está dando. Então, caprichei no like e vamos para o vídeo. O próximo ponto são pragas e doenças nas orquídeas. E quando a gente fala sobre pragas e doenças, é simples. Você tem que aprender 3 coisas. Você tem que aprender principalmente a evitar as pragas e doenças. Você também tem que aprender a identificar essas pragas e doenças nas orquídeas. E também, lógico, aprender a combater esses bichinhos
que enche muito o nosso saco no nosso dia a dia. E para te explicar bem sobre esses 3 passos que você precisa dar, eu precisaria aqui de uma semana falando para você um curso gigantesco para explicar bem direitinho. Então, eu vou colocar aqui no link da descrição um e-book que explica bem direitinho sobre as pragas e doenças das orquídeas, especificamente voltadas para as orquídeas. Então, se você se interessar, o link vai estar aqui na descrição, beleza? Para evitar pragas, você vai precisar de um local limpo, você vai ter que sempre estar esterilizando as suas ferramentas que você vai utilizar. Coloque também apenas substratos limpos, que você tenha confiança naquilo. Então, para evitar, é o mais simples, é o mais intuitivo e também é o mais importante, porque depois que a planta fica doente, é muito mais difícil a gente combater e identificar aquela doença. Para identificar, você vai ter que olhar os sintomas que aquele dano, que aquela doença, que aquela praga está causando na sua planta. Pode ser uma raiz podre, pode ser várias folhas amareladas, pode ser pontinhos na floração, enfim, tem vários sintomas, pequenas teias nas orquídeas, enfim, são vários sintomas que também eu passaria aqui uma semana falando sobre todas as doenças das orquídeas. Então, acesse aqui o link das pragas e doenças das orquídeas para você ficar sabendo de tudo. E o combate, você vai ter que abrir mão de alguns fungicidas, de alguns bactericidas, de algumas soluções caseiras que eu posso colocar posteriormente alguns vídeos. E aí, com o tempo, você vai entender que as orquídeas precisam da umidade. Elas gostam de umidade, principalmente nas raízes. Você vai ter que saber mais ou menos a umidade do ar naquele local onde você está. Se você quiser e tiver à disposição um medidor de umidade, é ótimo. Mas se você quiser olhar na internet também e ver a umidade do ar naquela região, então também é muito importante você saber a umidade daquele local, já que locais secos não são muito aconselhados para as orquídeas. E aí o 7º ponto é a identificação da sua orquídea. É muito importante você saber qual orquídea é essa que você está cultivando, que você quer cultivar na sua casa. Porque muitas orquídeas, porque há uma variedade muito grande de orquídeas, e essas orquídeas têm às vezes cultivos, métodos de cultivo, técnicas de cultivo totalmente diferentes. Então é super importante você saber qual planta, qual espécie de orquídea é essa que você está cuidando. Um método fácil e rápido de você saber é você simplesmente entrar na internet e pesquisar alguns fóruns sobre orquídeas e colocar a foto da sua planta, a foto da orquídea que você quer comprar e esperar a resposta, porque muitas pessoas vão estar à sua disposição para dizer que espécie é aquela. A partir daquela espécie, você vai ter uma noção da quantidade de água, da quantidade de umidade que essa planta precisa, da quantidade de luz, enfim. Vai variar muito dependendo da espécie dessa orquídea. Outra dica também é você entrar num grupo do Facebook só sobre o cultivo de orquídeas. Pessoas que cultivam já, que já têm coleções muito grandes. Então você entra nesses grupos e também é super fácil você consultar, tirar uma foto da sua planta e logo você vai ter a resposta. Esses são os métodos mais confiáveis de você encontrar a identidade, de você saber qual espécie é essa da sua orquídea. E peraí. Chega mais pertinho. Isso, mais pertinho. Eu vou contar agora uma dica bônus para você. Se liga aí. Você quer plantar orquídeas, você quer ter orquídeas em casa, você quer ser um orquidófilo profissional que sabe de tudo sobre as orquídeas, que nunca mais vai matar nenhuma orquídea. Você quer fazer isso? Você quer ser essa pessoa? Então, se você disse sim, eu tenho um curso perfeito para você. O curso Cultivo de Orquídeas Sem Segredo. Nesse curso você vai saber tudo sobre as orquídeas, saber como identificar, saber profissionalmente como produzir as orquídeas, como florir as suas orquídeas, como induzir, fazendo com que a sua orquídea floresça várias vezes ao ano. Então, se você fizer esse curso, ele é incrível. Então, vou deixar o link aqui na descrição para você conferir e, quem sabe, virar um orquidófilo profissional, sabendo de tudo sobre as orquídeas e tendo até uma coleção na sua casa. Fica essa dica super legal. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Eu fiz com muito carinho esse vídeo. Então, se você gostou,
aperta no joinha, se inscreve aqui, ó, clica no sininho, que eu vou ficar muito feliz. Compartilhe para quantas pessoas você quiser, que isso vai me dar mais coragem, mais vontade de trazer vídeos aqui para você. Desde já eu já agradeço que você tenha curtido, já agradeço a sua inscrição e tamo junto, gente. Até mais, até a próxima. Fui!